irmãos encarnados, desencarnados, que bom que vocês vieram, né? Nem todas as casas ainda estão abertas, né? Com os protocolos de segurança, todo mundo fica um pouquinho preocupado. Quem labuta normalmente nas casas são pessoas um pouco mais idosas, a gente carece um pouquinho dos jovens, mas a gente tem feito as palestras virtuais, né? Algumas casas nas presenciais, os trabalhos continuam, não podem parar. E ontem no nosso estudo na casa, a gente estava falando sobre o capítulo 7 e umas coisas bastante interessantes que a gente conversou, né, durante o nosso estudo ontem, foi justamente o que a gente tem feito com o estudo que a gente faz do Evangelho. Bastante interessante isso, né? E a gente fez aquele paralelo lá com Jesus, né, que não tinha nada escrito, mas ele praticava o Evangelho, né? Ele exercia o Evangelho. E aí a pergunta que eu faço para vocês, não é o tema, mas a gente sempre é inspirado a falar essas coisas. O que a gente tem feito, né? O que a gente tem feito com os aprendizados que a gente tem tirado daqui, ouvido aqui, né? Quem tem lá na cabeceira da cama que lê, quem faz o Evangelho no lar, né, uma vez por semana também que lê. O que a gente faz com essas passagens? O que a gente faz com as informações que nós temos, e que são bastante, né? Porque hoje, como disse o nosso irmão, né, você acessa a internet e assiste palestras do Chico, do Divaldo, enfim, de todos os grandes mentores que nós temos, que tivemos, né, encarnados aqui na Terra, que a gente pode escutar. O que a gente faz com esses aprendizados que nós acabamos recebendo? Será que a gente realmente está exercendo um pouquinho, né? Será que a gente consegue, né, exercer tudo aquilo que está escrito ali? E eu vou trazer aqui no capítulo 14 que eu vou conversar com vocês, algumas coisas que foram escritas, né, na época de Moisés. E só aquelas coisas que foram passadas a Moisés, se a humanidade seguisse, né, aqueles mandamentos que Moisés recebeu, nas chamadas tábuas da lei, eu garanto para vocês que a humanidade não estaria do jeito que está hoje. E às vezes a gente pode se perguntar, né, o que acontece comigo, né? A gente reclama muito, né? A gente reclama muito na nossa vida. Ontem um amigo meu viajou até Curitibanos para entregar mantimento e roupa para as pessoas pobres. Ele e a esposa pegaram o carro daqui e foram para lá. Ele disse que ele ficou apavorado, né? Porque lá as pessoas são muito pobres. Florianópolis, região de São José, nós temos pobres, né? Mas eu sempre digo, as casas são feitas de madeira, mas elas são bonitinhas, né? E naquela região eu trabalhei lá para cima, não são. Eu até mencionei, eu conheci uma favela em São Joaquim, chamada Madre Paulina, que as madeiras passavam o dedo no meio. Imagina com frio, né? Aqui a gente tem frio, mas não é tanto. Então o que a gente tem feito, né? Eu até brinquei com ele, né? A gente é tão rico, né? A gente é tão rico. E a gente se doar um pouquinho para o próximo, né, faz uma grande diferença na nossa vida. E esse capítulo ele não fala só do próximo, né? Ele ensina como fazer uma série de coisas, porque tem que começar dentro da nossa casa. Esse capítulo ele fala de uma coisa que eu julgo muito importante, né, que é honrar pai e mãe. É o capítulo 10, né? Como é que a gente tem se portado nessa questão, né, de honrar pai e mãe? As questões de honrar pai e mãe estão descritas no Evangelho, estão escritas no livro dos Espíritos. Os dois, né? A gente pode tirar, não digo as dúvidas, né? Mas nós podemos nos informar das coisas que nós poderíamos refletir e poderíamos até estar fazendo, se não estamos. Então lá dentro, né, desse capítulo tem a piedade filial, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, parentesco corporal e o parentesco espiritual, coisas bastante distintas, mas que nós temos que saber, né? Por que eu tenho simpatia com ele e tenho antipatia por ela? Por que eu gosto mais desse? Por que eu não gosto tanto daquele? Por que criancinha pequena de repente já briga com a mãe, já briga com o tio, já briga com o pai? E às vezes a gente não sabe de onde vêm essas agressividades. Então, lá na leitura do Evangelho, Jesus dizia o seguinte: vocês que conhecem os mandamentos, e quais são os mandamentos, né? Não cometer adultério, não matar, não roubar,
não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. Isso foi escrito por 3 evangelistas que não se conheciam. Gozado isso, né? Porque os evangelistas não se conheciam, por incrível que pareça. Como quem escreveu, né? Quem ditou o Livro dos Espíritos, né? As perguntas que tem aqui, os médios que passaram para Kardec não se conheciam. Por isso que ele teve tanta fidelidade, né? Porque vários lugares do mundo mandaram as informações para que o próprio Kardec pudesse compilar isso. E ter informações iguais, né? Em partes diferentes do mundo, sem nenhuma comunicação. Porque se fosse hoje, seria muito fácil, né? Você manda por WhatsApp, né? Olha, fala lá, fala. Não é assim que funcionava. Então, esses três evangelistas já falavam isso, né? Honrar o pai e honrar a mãe. Honrem o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra, que Deus dará a vocês. Isso já está lá escrito no livro do Êxodo, no capítulo 20. E aí Moisés recebe então os 10 mandamentos, que a grande maioria, né, como eu aqui, viemos da igreja católica. Eu lembro que quando a gente ia fazer a primeira comunhão, a gente tinha que primeiro, né, um dia antes, né, tinha que declamar os 10 mandamentos para o padre. Então, quais são os 10 mandamentos? Né? E por isso que eu digo, se a gente cumprisse esses 10 mandamentos, com certeza honrar pai e mãe seria muito mais fácil. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim, não farás imagem talhada, nem figura, nenhum tipo de figura será adorada por vocês. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra de santificar o sábado, honrar teu pai, tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desejarás a mulher do teu próximo, nem a casa, né, nem o servo, nem a serva, nem o boi, enfim. Foram mandamentos que a época, né, justamente a época, claro que tem palavras aqui como adultério, né, tem uma conotação totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Eram conotações diferentes da época. Mas que se nós, cumpríssemos um pouquinho dos 10 mandamentos, com certeza a nossa vida ficaria um pouquinho mais fácil. Piedade filial. O que é uma piedade filial, né? Será que é a pena dos filhos? Né? Vamos ver o que os Espíritos falam. O mandamento honrar o pai e a mãe é uma consequência da lei de caridade, de amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar o pai ou sem amar a mãe. Como é que alguém consegue amar a outra pessoa se ele não ama nem o pai nem a mãe? Porque a casa, o lar, onde nós estamos inseridos, foi justamente o lugar que nós fomos colocados, ou que nós escolhemos, né, para poder aprender a amar. E só a partir dali nós conseguimos transbordar esse amor para outros lugares. Começa com 2 pessoas, depois os filhos, né? Daí depois insere a família da esposa, a família do marido, e a gente vai nessa parentela, né? Vai exalando esse amor. Então a família, ela é a grande escola, né? Da formação de amor e de caridade. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que ao amor que se deve ter pelos pais se junte o que nesse amor? Respeito, atenção, obediência e paciência. 4 palavrinhas, né, bastante importantes, que se nós aprendermos a fazer com os nossos pais, nós conseguiremos transbordar para fora de casa. Quantas vezes nós desrespeitamos alguém fora de casa? Porque normalmente em casa a gente também não consegue manter esse respeito. Atenção, né? Será que eu dou atenção suficiente a meus pais? Será que eu dou atenção suficiente aos meus subordinados? Aos meus filhos? Aos meus amigos? Obediência. E no quartel a gente diz, né, que obedecer é tão nobre quanto comandar. Quem não sabe obedecer não sabe comandar. Garanto para vocês, eu fiquei 33 anos em quartel e eu sei bem como é que é isso. O cara que nunca soube obedecer, ele nunca foi um bom comandante. Ou nunca chegou a comandante, né? Porque ele não sabe obedecer. Né?
e paciência. E aí eu lembro de Chico, né? O Chico dizia assim: eu tenho 3 palavras mágicas para vocês. Aí eles perguntavam: quais são, Chico? Paciência, paciência e paciência. Eu tenho que trabalhar a minha paciência. Eu já tive menos, mas a paciência está melhorando, né? Pavio curto, né? O pavio está aumentando um pouquinho. Mas é por isso que eu digo, né? Que a gente trabalha do nosso evangelho, né? Se a gente aprende que a paciência é uma coisa importante, a gente tem que exercer a paciência. Onde é que estão as minhas falhas, né? O que eu não tenho feito daqui, né? O respeito, porra, tá legal? Pô, tá legal. Ah, tá legal. Atenção, pô, tá legal. Obediência, tá legal. Paciência, tá legal. Então, eu vou trabalhar mais para que cada vez eu possa exercer isso, né? Não só no automático, né? Mas raciocinado, né? De coração. Assim é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo em geral. Eu falei no começo, primeiro a gente tem que exercer dentro da nossa casa, para depois com as outras pessoas de fora, porque senão não vai funcionar, né? Eu gosto dele, mas não gosto nem do meu pai nem da minha mãe, e a gente ouve isso. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidados como eles fizeram com a gente na nossa infância. Se vocês não vão lembrar, né? Quantas noites as mães perderam, né? Perderam não, quantas noites as mães ficaram em claro, né? Cuidando dos filhos, né? Amamentando, trocando fralda, né? Acordada no hospital, ou acordada porque está com febre, enfim, né? Os pais em si, né? Principalmente os pais de primeira viagem, né? A gente nem dorme, né? A gente nem dorme. Existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento honrar o pai e a mãe, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome. E enquanto os filhos não se privam de nada. E tem muitos, tá? Se a gente for pegar aí pelo mundo, tem muitos, principalmente quem tem mais posses. Colocam em seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. E faz um tempinho, não faz muito tempo não, uns 20, 30 dias eu estava escutando uma reportagem do Cristiano Ronaldo, todo mundo conhece o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, e perguntaram para ele: por que você tem a sua mãe mora com você o tempo inteiro, ela vive para baixo, para cima com você? Ele falou uma coisa bastante interessante: porque ela me deu tudo, e eu sou o que eu sou hoje graças a ela. Então a mãe dele vive no conforto da casa dele. Bastante interessante isso, né? Uma pessoa famosa, né? Cheia de dinheiro, mas não abandonou a mãe mesmo com os valores monetários que ele tem. O que os filhos devem a seus pais pobres não é só o estritamente necessário. Devem dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções e os cuidados de carinho, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Os nossos asilos estão cheios, meus irmãos. Se tiverem um tempinho, quando passar a pandemia, deem um pulinho em alguns asilos, né? Alguns idosos lá abandonados, que os filhos não vão ver, nem aparecem. Eu particularmente conheço um lá no Campeche, só de senhoras, e quando você vai lá, olha, é complicado. Elas querem atenção, querem carinho, né? Querem alguém para conversar, né? Chama Seov, não sei se o pessoal conhece, Seov lá no Pequeno Príncipe. Então, porque são abandonados, né? Qual é a piedade dos filhos com esses pais abandonados? Porque às vezes a gente pode ter como opção: meu filho, é o seguinte, quando eu chegar numa determinada idade, eu tenho a minha reservinha aqui, tu me coloca numa casa de repouso, mas o que eu espero é pelo menos que se vá visitar, né? Que se vá visitar, né? Infelizes daqueles que esquecem sua dívida para com aqueles que o sustentaram na infância, aqueles que com a vida material lhes deram também a vida moral, e que muitas vezes se submeteram a duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Infelizes do ingrato, porque serão punidos com a ingratidão e o abandono. Serão atingidos em suas afeições mais caras, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em outras existências, em que sofrerá
o que fez os outros sofrerem. E aí a gente pode se reportar para algumas reportagens que a gente tem visto normalmente, mães abandonando filhos. Normalmente, né? Vamos colocar, né? É um exemplo, né? Essa criança que foi abandonada, será que ele não abandonou o pai nas outras encarnações? Será que ele não veio para essa encarnação agora para sofrer um pouquinho, para fazer essas reflexões? Né? Então, às vezes a gente condena, né? Mas como uma mãe abandonou o filho? A gente não sabe a história dos dois, né? A gente não sabe a história dos dois. É bem verdade que alguns pais descuidam-se de seus filhos e não são, para eles, o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer pais assim. Nós escolhemos a nossa família. Quando a gente, lá no plano encarnatório, olha, eu quero encarnar com ele e com ela. E a gente escolhe. Normalmente porque tem dívida. Graças ao poder que a gente... Aliás, graças ao nosso esquecimento, a gente não lembra, né? Quem faz a composição daquela família. O erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve. Mas o mesmo erro cometido em relação aos pais pode ser considerado um crime. Falta leve com alguém conhecido, mas com os pais a gente considera um crime. Perguntaram para Jesus quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, né? E Jesus dizia, né? Quando Jesus chegou lá em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar a sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois diziam: ele perdeu o espírito. Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando ao lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao lado disse-lhe: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então respondeu: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Ele não estava vendo só o lado físico, né, da relação irmão e mãe. Ele estava vendo, né, que todos ali presentes, né, faziam parte da irmandade da família dele. Mas aí a gente tem que se comparar um pouquinho, né, e dizer assim: como é que eu vou chegar lá a Jesus, né? Mas a gente tem que perseguir esse objetivo, né? Tem esse raciocínio que ele teve, né? Não são os pais que criam o espírito do filho. Não são os pais que criam o espírito do filho. O que é que os pais criam? O corpo. O espírito, ele é imortal, né? Então, o pai e a mãe, eles dão a forma física. E aí o espírito que vai habitar aquele corpo, né? Ele vem e habita aquele corpo. Então, não são os pais. Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Quase sempre a gente vem para resgatar alguma coisa naquele grupo, né? Naquele grupo de espíritos. Existem, portanto, duas espécies de família: a família por laços espirituais e a família por laços materiais. E essas diferenças são bastante interessantes. A família que se une por laços espirituais possui um relacionamento duradouro, porque eles estão tanto aqui no plano terrestre quanto no plano espiritual. Desencarnou, volta para o plano espiritual e lá essa família ela continua, né? E aí daqui a pouco assim, vamos nos juntar e vamos ajudar a resgatar aquele espírito que vai encarnar com a gente. Porque às vezes são espíritos de elevada moral, né? Que às vezes vem para fazer isso. Já a família de laços corporais vem aqui, né? E é só laço corporal mesmo, né? Às vezes não consegue atingir o seu objetivo, porque ela é frágil como a própria matéria e termina como o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Quantas famílias a gente vê, né? Se dissolvem aqui, né? Acabou a família, né? E acaba mesmo, né? Acaba mesmo, some. E na vida moderna elas sumiram, né? Com a pandemia até todo mundo veio mais para dentro de casa, né? Nós criamos agora, nós não. A família da minha mãe criou um grupo da família. Primo que eu não conheço. Tias que eu não tenho mais contato, né? Por quê? Porque cada um segue o seu destino, né? Então a gente perde. E a família corporal ela na própria existência ela vai se dissolvendo.
Família material e família espiritual têm algumas características. A material, estabelecida por laços sanguíneos. A espiritual, decorre exclusivamente de afinidade e de comunhão de ideias e valores. A material, o parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros passados. A espiritual, a parentela espiritual é facilmente identificável. A material pode ou não ser composta de espíritos afins, ditos parentes espirituais. E a espiritual são pessoas que buscam e têm prazer na companhia uma das outras. Elas têm valores em comum e seu relacionamento é tranquilo e prazeroso. E às vezes a gente pergunta, né? Aquela família lá, a harmonia todo mundo se dá bem, enquanto a outra, né? Então a gente pode pensar assim, né? Olha, essa aqui que não se dá muito bem deve ser uma família material, né? Uma família material, que não tem tanta afinidade, retornou junta, mas não tem tanta afinidade. A família harmônica normalmente é uma família que tem muita afinidade. Mas as duas estão aqui para aprenderem. E os espíritos trazem algumas instruções para a gente. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Todo mundo sabe que o egoísmo é a chaga da humanidade, né? E revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. E particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais, que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Não sou eu que estou fazendo a análise, quem está fazendo são os espíritos. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje ser esclarecido. Porque vocês sabem que quando a gente desencarna, dependendo do nosso grau de vibração, nós vamos para lugares diferentes. Nem todo mundo vai para um lugarzinho bonitinho, né? Principalmente nós espíritas, que são os que dão mais trabalho. Eu só imagino quando desencarnar, né? Porque a gente acha que sabe alguma coisa, né? A gente acha que sabe alguma coisa. E quando a gente passa para o outro lado, aí é que a gente vê que a gente não sabe nada. Então a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente vai ser esclarecido. E aí a gente, quando é esclarecido, a gente pede, né? Pelo amor de Deus, né? Jesus me ajude, né? Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho. Qual é esse? A caridade. Porém, não existe caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração e não existe caridade sem perdão. Tanto é que Jesus falava, né, em algumas passagens: antes de fazer caridade, vá, deixa a doação, reconcilia-te com teu irmão e depois volta para fazer que fica melhor aos olhos de Deus. Como é que eu posso dar alguma coisa para alguém com ódio no coração, né? Mas, após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens superiores permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Então, quantos de nós, né, não pedimos para reencarnar nas famílias que nós estamos por algum mal que nós fizemos a esta família? Normalmente, né, nós pedimos, né, para resgatar. Filho pedindo para resgatar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o avô, enfim, né, pedimos para resgatar. E desse modo que se explica os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Nós que trabalhamos com criança, isso é incrível. Incrível, isso é incrível. Porque nós temos da creche a 14 anos. As de tenridade, que estão mais propensas a estar mais conectadas com o plano espiritual, elas deixam aflorar o que elas foram em outras vidas. É incrível isso. Então, como a gente convive diariamente, né? Principalmente o pessoal que dá passe nelas, porque a gente tem 3 dias por semana que o pessoal dá passe nas crianças da creche, é incrível isso. Vocês não têm noção, né? E às vezes a gente observa com os nossos filhos, né? Por que ela não gosta, como eu falei no começo, por que ela não gosta, por que ela briga, por que... Né? Como é que uma criança de 2 anos diz, né, eu te odeio, sem nunca ter ouvido a palavra odiar, né?
coisas que a gente traz, né? Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Então, todos os pais e aqueles que já são pais ou que ainda vão ser, ou aqueles que serão avós, né, não esqueçam, né, que o corpo gerado vai ter uma alma que desceu ou que reencarnou para progredir. Deus não dá provas acima das forças daquele que pede. Normalmente não se coloca fardos pesados em ombros fracos, né? A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará um dia: o que fizestes dos filhos que te confiei? E qual será a nossa resposta? Já se perguntaram isso? Né? O que fizeste com os filhos que te confiei? Não rejeite, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só pode pagar com a ingratidão o que recebeu. Não foi o acaso que fez assim, como também não foi o acaso que enviou para que dele vocês cuidassem. Muitas mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios das crianças, provenientes das existências anteriores, mantêm e desenvolvem esse mesmo princípio por serem fracas ao agir ou por serem negligentes. Eu fui diretor de escola e eu ouvi várias mães e vários pais dizendo: pelo amor de Deus, diretor, me ajuda a educar o meu filho. Não é a missão da escola educar, né? A missão da escola é ensinar. E eu dizia para os pais: não, a educação é de vocês. E hoje eu vejo isso bem mais claro, né? Os pais têm essa obrigação, né? Desde a tenridade, e a gente fala, né, que é de pequeno que se torce o pepino, a gente tem que botar eles nos trilhos, porque se eles vieram para resgatar, nós não sabemos quem veio naquele corpo. Então nós temos que formar da melhor forma possível essa condição moral dele. Mas como é que a gente faz isso? Tendo uma condição moral também elevada. Porque se eu não der exemplo, como é que um pai diz para o filho: não fuma, se o pai fuma? Como é que o pai diz para o filho: não joga, se o pai joga? Como é que o pai diz para o filho: não bebe, se o pai bebe? Como é que o pai diz para o filho: não briga, se o pai fica brigando? Então os exemplos em casa, eles vão ajudar na formação moral dos nossos pequenos. A tarefa não é tão difícil quanto podem pensar, pois ela não exige cultura. A tarefa de educar filho não exige cultura. Tanto o abastado, o intelectual, quanto aquele que não tem conhecimento das ciências, consegue educar os filhos. E isso a gente vê o dia a dia. Crianças, né, com pais mais humildes, com uma educação assim, ó, de tirar o chapéu. E crianças de filhos abastados, eu digo que são nascidos, mas criados na chocadeira, né? E que não tenham um mínimo de educação. Mas faz parte. Vamos lá para os nossos finalmente com algumas perguntas do Livro dos Espíritos. A pergunta 213, o Kardec perguntou o seguinte: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Quer dizer, ele perguntou, né, se os pais dão esse conjunto todo, né? E os espíritos dizem que não, né? Que o ser humano dá só a vida animal, só o corpo, e o espírito que vem habitar este corpo. Tanto é que depois que a gente desencarna, o nosso espírito vai reencarnar novamente em um outro corpo, né? Nós não vamos ressuscitar, porque ressuscitar é ressurgir, né? Ressurgir. Um dia eu falo sobre isso aqui. Nenhuma influência, na 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, dizem os espíritos, bem grande influência exercem, é aquilo que a gente comentou. Quais as influências que exercem? Pelos nossos exemplos, pela forma que nós educamos, pela forma que nós conduzimos. Como é que nós vamos guiar os nossos filhos, né? Através dessas tarefas que nós temos de mostrar a melhor condição moral possível para aquele serzinho que nasceu, para a sua evolução nessa encarnação. A pergunta 385.
que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica. É que o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra como era. Principalmente quando a criança sai à luz. A gente não consegue, né? Quem trabalha com a pedagogia sabe disso, né? As fases e idades, né? A primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a pré-adolescência, né? Então, até os 7 anos, se a gente não consegue amoldar até ali, depois fica difícil. E aí depois a gente passa naquela fase da aborrecência, mas quando ele foi bem formado, a pré-adolescência e a adolescência acabam sendo um pouquinho mais fácil. Mas, mesmo assim, né, o espírito, ele acaba exalando o que ele era em outras encarnações. E aí aflora muitas coisas que, se nós não tivermos de olho, os filhos voltam a fazer. Né? Voltam a fazer. Vou botar como exemplo, né? Use drogas, das drogas à bebida, etc. Né? Eu sempre dizia algumas palestras que eu fazia sobre drogas, né? Quando você não adota o teu filho, um traficante adota. Então tomem cuidado. Carinho e amor não faz mal para ninguém. Questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa dando-lhe àquele uma organização débil e delicada, que torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidem de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos, em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. O que ele quis dizer com isso, né? Tem muita gente mais preocupada com as questões materiais do que com as questões morais do próprio filho. Tem gente que cuida melhor do cachorro, do jardim, da casa, do que do próprio filho. A pergunta 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram? Não! Porém, quando piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, tanto maior o mérito dos pais. Quer dizer, se o filho vem com propensões desse tipo, os pais têm que estar atentos para poder levar ele para o caminho adequado. Agora, se o filho não quiser, quem é que vai pagar isso? Os filhos, né? Na presente encarnação ou em outras encarnações. É claro que os pais irão sofrer, como a gente vê um monte aí sofrendo, tá? Porque as mães não abandonam, né? Se vocês quiserem dar um cheguinho ali na Passarela Amigo Querido, é uma boa experiência ali, né? Ver o pessoal de rua. Quando os filhos causam desgostos aos pais, a última pergunta, tá? Não tem este culpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem para encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde e consequência do mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde berço. Colhem o que semearam. Tanto os pais quanto os filhos, né, vão colher o que plantaram, porque a colheita, ela é obrigatória. A semeadura não. Mas se eu semear, eu vou colher. Então os pais têm que ter essa preocupação. Os filhos têm que ser, eu não vou dizer vigiados, né, mas têm que ser acompanhados diariamente, independente de onde eles possam estar, né? Através das redes sociais, na casa de quem vai. Eu me considero que eu fui um pai chato. Ainda sou. Eu tenho um filho de 24 anos, mas um pai feliz, né? Os meus filhos seguiram bons caminhos. Mas mesmo assim, quando saem de carro, né? Quando meu filho sai de carro, né? Eu não durmo, né? Preocupado. Quando ele não tinha carro, pai, eu preciso de uma festinha. Eu sempre fui levar, sempre fui buscar.
Então a gente, com quem foi, com quem está jogando com quem na internet? Mesmo com 24 anos, está jogando aí, cara. Quem são? Ah, não, são meus amigos. Por quê? Porque você nunca sabe, né? E hoje com as redes sociais, você nunca sabe, né? E para eles serem aliciados é muito fácil. Não é? Porque atrás da câmera, ou atrás da máquina, a gente não sabe quem é que está teclando. E tem gente que tem uma lábia tão grande, né? Se nós adultos somos enganados e às vezes caímos em vários golpes, imagine pessoas que ainda estão em formação e que têm ambições. Então que a gente tenha, né, meus irmãos, um cuidado enorme com a formação moral dos nossos filhos. Mas que eu tenha essa preocupação de como é que está a minha condição moral. Porque se a minha condição moral for uma condição moral elevada, isso será passado para eles. Porque eles vão enxergar, né? Eles vão enxergar. E eles vão copiar. E na primeira infância eles copiam tudo que nós fizemos. Isso é incrível. E quando copiam coisas boas, essas coisas boas eles vão levar para a vida inteira. Então que a gente possa, né, aplicar os ensinos do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Que a gente possa aplicar os ensinos do Evangelho nas questões da criação dos nossos filhos. Na questão do honrar o nosso pai e a nossa mãe. Aqueles que ainda têm. Então, vamos procurar, né, com a bênção de Jesus e Maria, fazer essas reflexões diariamente, né? O que eu faço de bom para os meus filhos? O que eu estou deixando de fazer de bom para o meu pai, para a minha mãe? Porque daqui a pouco, né, é você se perguntando, né? Eu não fiz para o meu pai e para a minha mãe, agora os meus filhos também não estão fazendo para mim. Porque às vezes a gente paga nessa encarnação. Que a gente possa levar essa reflexão e que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. Que Jesus nos proteja e nos guarde todos os dias. Que assim seja.